Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma semana de estudos, a nossa sexta semana. Nessa semana nós chegamos a um ponto em que temos um alto índice de valor agregado, digamos assim, do conteúdo que desenvolvemos em todas as outras semanas, e estamos entrando assim numa região de conhecimento em que tem grande potencial de contribuição da engenharia de produção, dos conhecimentos de engenharia de produção, nesse momento em que tanto se fala em sustentabilidade do planeta. Então, esta semana nós vamos dividir a apresentação dos conceitos em duas videoaulas. Nessa primeira nós vamos apresentar um modelo e na próxima videoaula nós vamos detalhar esse modelo. Pois bem, o nosso tema da semana é manufatura sustentável. Esse é um conceito muito importante porque ele se alinha no acumulado em que nós fizemos até a nossa quinta semana de estudos. Então, como eu disse, essa semana a gente tem aqui uma concentração de conceitos que isoladamente já são muito importantes, mas quando agregados numa lógica de utilização, e principalmente não só em uma manufatura, mas na cadeia toda que essa manufatura faz parte, isso causa muita mudança e muito retorno para as empresas e para a sociedade. Então, é isso que vamos trabalhar nesta semana. Evidentemente, temos todo um referencial, né? Temos a função produção de forma sistêmica, integrada entre operações e estratégia. Sempre nos acompanha a questão de não pensar só no momento da nossa manufatura, mas temos no mínimo ligações antes e depois da nossa manufatura, mas o conceito mais importante é olhar para a cadeia como um todo, porque o desempenho da cadeia é que vai trazer um melhor resultado. Não adianta nós encontrarmos só incentivos na nossa manufatura. A cadeia tem que estar incentivada, os nossos elos mais fortes, mais fracos da cadeia também. E lembrando que nunca a gente está só no relacionamento de uma única cadeia, existem outras que se relacionam com maior ou menor importância. E aí que eu digo sempre que nós temos, pela engenharia de produção, uma grande contribuição. E essa demanda por sustentabilidade é uma das grandes áreas da engenharia de produção, tanto é que temos essa disciplina que leva o nome de uma das grandes áreas da engenharia de produção, a engenharia da sustentabilidade. Então, é com essa referência que nós devemos pensar, né? Já desenvolvemos essa questão de que nós temos um processo principal, mas nós temos outros processos que correm em paralelo, apoiando a nossa manufatura principal, na parte administrativa e na parte de outros apoios que não estão só naquele processo de transformação de materiais em produtos. Então, esse referencial também é muito importante, porque já comentamos aqui em ocasiões anteriores que nenhum processo de transformação transforma 100% dos recursos consumidos em 100% de produtos desejados. Não existe isso. Existem perdas inerentes a processos, existem perdas naturais de acordo com a característica de cada produto que está em processo de transformação. Então, a primeira situação que nós colocamos nesse tema manufatura sustentável é: por que o tema é importante ou por que se discute tanto e se valoriza tanto essa questão da sustentabilidade neste momento? Porque nós já temos constatações muito graves em torno da utilização dos recursos naturais do planeta e no próprio ecossistema do planeta, né? As mudanças climáticas são inquestionáveis e têm uma progressividade, ou seja, não está estabilizado ou está em processo de diminuição. Não, por qualquer caminho técnico que queira se mensurar os efeitos dessas mudanças climáticas, indo em busca de outras áreas do conhecimento, fora da engenharia inclusive, nós vamos encontrar referências e a certeza de que
há um processo permanente de mudanças climáticas e não é para melhor. O uso excessivo de recursos naturais, o uso sem um critério de reposição ou de, digamos assim, respeitando a capacidade da natureza a repor aquilo que é extraído dela, tem levado muitos materiais, no mínimo, a estarem muito distante daquele centro de utilização do recurso natural. E, nos casos mais graves, a extinção, ou seja, como se tratam de recursos muitas vezes não renováveis, esse extrativismo leva à exaustão e aí nós não temos mais aquele recurso. O nível de utilização desses recursos e o crescimento da população global tem nos levado a um nível de poluição muitas vezes dramático em algumas regiões. Então, isso também é perfeitamente possível ser verificado, medido e digamos assim, avaliado os seus efeitos. E há um maior consumo por parte de organizações e por parte de pessoas, e o que tem acontecido? A geração de muito lixo, de muito resíduo nos finais de consumo ou finais de processo de transformação, e isso tem sido destinado muitas vezes de forma até inadequada. Não é incomum em qualquer pequena cidade você já encontrar totais descasos em termos de destinação do lixo orgânico. Pequenas indústrias sem nenhum cuidado com a destinação correta dos seus resíduos industriais. E exemplos, ou mau exemplos, vamos dizer assim, não nos falta condições de verificação. Muito bem, então, qual seria o sistema de produção ideal nesse contexto de uma manufatura sustentável? Que a gente tivesse capacidade de transformar tudo que a gente usa de insumo, os materiais, em produtos, de preferência, 100% produtos desejados, mas sem a emissão de gases que interferem na atmosfera, o uso de materiais não renováveis, né? Então, seria ideal se eu conseguisse transformar o que eu desejo sem essas características, né? Só com materiais renováveis, que não tivesse toxicidade e, de preferência, não gerasse nenhum resíduo. Então, eu ia ter só transformação de coisas, materiais em produtos desejáveis. Mas isso não é a condição real. Tá? Então, eu tenho que, e aí que vem a oportunidade que eu estava falando, nós temos agora, assumindo esse conceito de manufatura sustentável, só uma opção: agir como engenheiro de produção, agir como agente de transformação de materiais em produtos, atuar num sistema de produção de forma sustentável. E aí eu tenho que usar todo o conhecimento da engenharia de produção e de outras áreas do conhecimento, de outras engenharias, para quê? Para que eu transforme materiais em produtos com baixa redução de gases, que afetariam aí a nossa atmosfera. Redução de materiais não renováveis, que eu utilize o maior número possível de materiais, que eu possa promover a renovação, que eu possa trazer de novo para o ambiente sem nenhum problema. Materiais de preferência sem toxicidade e eliminar, né, ou reduzir os desperdícios. Para quê? Para que esses rejeitos, para que esses efeitos de saídas não desejadas não me causem um problema maior de contaminação do meio ambiente nas suas diversas maneiras. Então, aqui que está a engenharia de produção, aqui que está a engenharia da sustentabilidade. Como fazer um sistema produtivo funcionar com o menor impacto possível no meio ambiente ou no ecossistema em que eu estou envolvido. E aí nós temos uma proposta de modelo, não é a única, mas é uma proposta do professor Ken Platts, que tem muito a ver com os referenciais que nós utilizamos desde o princípio do curso de Engenharia de Produção. Então, ele usou o conhecimento
nós temos em termos de engenharia de produção e fez uma proposta, ele fez uma observação, ele fez uma análise. E ela não tem nenhuma complexidade. Ela não é a única, como eu falei, mas é uma boa proposta. Por quê? Porque está alinhada naquilo que a gente vem falando há muito tempo durante o curso de engenharia de produção. Então, ele classificou que é possível fazer uma intervenção no sistema produtivo convencional, tendendo a essa manufatura sustentável, com 5 estratégias, né? E nós vamos mostrar o modelo de cada uma dessas 5 estratégias e na nossa próxima aula nós vamos detalhar um pouco mais essas 5 estratégias. Então, redução, substituição, melhorar, reutilizar, olha, linguagem, né? Verbos de ação, né? Que tem tudo a ver com sustentabilidade e o elemento de ação nesse verbo de ação são os elementos de um sistema produtivo, materiais, energia, produto. Então, ele usou da linguagem de sustentabilidade adaptações na linguagem que nós estamos acostumados a lidar com o sistema produtivo, com engenharia de produção. Então, isso que é legal aqui na proposta do professor Ken Platts, né? Muito bem. A primeira estratégia, que seria a redução dos recursos materiais e energia, é atuar aqui no ambiente de entrada. Tá? Eu vou trabalhar, eu tenho um determinado consumo de recursos e eu vou tentar reduzir esse consumo de recursos, mas mantendo os elementos de saída, né? Ou seja, a estratégia número 1 é que eu consiga diminuir o meu consumo de materiais e, preferencialmente, também o consumo de energia, os 2 elementos mais importantes aqui do processo de transformação. Então, a estratégia número 1 é agir essencialmente na entrada. A estratégia número 2 trata de substituição de recursos materiais. Então, por exemplo, se eu estou numa cadeia de produtos que utiliza madeira, e digamos que eu esteja iniciando toda a minha atividade, ou iniciei no passado, utilizando madeira extraída de florestas naturais, agora, o que vai acontecer? Eu vou tentar substituir esse recurso material, não mais de madeira extraída em florestas naturais, mas vou usar madeira de florestas, digamos assim, replantadas ou renováveis, ou florestas criadas pelo ambiente em que me interessa, inclusive maior produtividade, né? Então, eu estou substituindo o recurso, eu estou mantendo a quantidade de consumo, mas trabalhando com uma outra origem, eu substituí. Então, continuo nessa estratégia número 2, trabalhando aqui, né? E, por exemplo, se eu tenho energia lastreada aí, por exemplo, em combustível, por que não trabalhar com biomassa, por que não trabalhar com eólica, energia solar? Hoje tudo é possível em termos de, havendo uma demanda de energia, eu posso inclusive me constituir num gerador de energia. Tem evidentemente que se fazer uma análise de viabilidade econômica, mas não existe mais restrição se eu resolver gerar a própria energia que eu consumo. E aí eu posso substituir aquela que eu estava utilizando. A estratégia número 3, eu vou atuar aqui nos elementos de saída. Eu vou tentar, com o mesmo perfil de entrada, ou seja, o mesmo consumo de recursos materiais, eu vou tentar atuar numa outra situação que me interessa. Promover, digamos, melhorias no meu processo produtivo, em que, de preferência, eu diminua as saídas não desejadas. Eu sei que eu não consigo, às vezes, zerar essa saída indesejada, mas eu posso diminuí-la. E, melhor ainda, se eu conseguir diminuir e transformando mais produtos
desejados. Por quê? Porque esses produtos desejados, haverá um cliente, haverá um mercado, haverá uma situação em que eu possa recuperar todo o gasto do sistema de produção, né, e até o que é justo, eu ter um superávit por meio de um valor maior do que custa eu conseguir vender isso num determinado mercado. Então, o foco dessa estratégia número 3 é trabalhar nos elementos de saída, melhorando essa proporção entre produtos desejados e produtos não desejados, que, como a gente já afirmou, é inevitável. Nós vamos ter sempre essa característica. Então, se eu tenho que ter essa aceitação, que eu tenha mais produtos desejados e menos indesejados, vamos dizer assim. A quarta estratégia é eu trabalhar o máximo que eu conseguir reutilizando os elementos de saída. Eu tenho essa configuração, eu não tenho saída em relação a essa situação aqui, uma determinada proporção entre produtos desejados e produtos não desejados. Tá, mas então o que eu vou fazer com essas saídas não desejadas? O quanto eu consigo pegar desta situação e trazer para que elas retornem ao fluxo de geração de produtos desejados. Então, o que sai aqui, é possível que assim aconteça? Eu trago para cá? Existem alguns processos produtivos que eu vou conseguir fazer isso. Existe, inclusive, viabilidade econômica consagrada. Tá? Mas nem sempre eu vou conseguir fazer que isso retorne à mesma situação. Ou seja, ele sai daqui, mas entra aqui como uma matéria-prima de produtos desejados. Mas é uma estratégia que eu posso fazer em determinados segmentos econômicos. E por último, né, quando a gente chega à conclusão de que, na verdade, o nosso sistema de produção ele tem limitações na sua otimização de sustentabilidade e que me faz até repensar o próprio negócio. E isso não está sendo incomum nesse momento. Na próxima aula nós vamos detalhar essa estratégia e vocês vão perceber que isso está mais próximo, né, de repensar o negócio por efeitos de sustentabilidade do que a gente imagina. E até porque, em algumas situações, a gente vai ver que se torna muito mais rentável, muito mais viável economicamente, eu repensar se eu devo continuar nesse negócio, nesse ramo, nesse segmento econômico, ou eu vou para um outro perfil de demanda. Ou seja, é aquele que consome o produto ou o serviço que está ditando que, olha, empresa, pense bem, será que você vai se manter com esta forma de produção? Será que você não está percebendo que eu estou mudando de opinião ou que estou mudando, né, a minha forma de entender a utilização do seu produto? Então, nós temos que pôr tudo em xeque. E o que eu tenho que mudar? Tenho que repensar os recursos, porque eu tenho que repensar o produto, eu tenho que mudar o sistema de transformação, porque a tecnologia está exigindo que assim eu faça, enfim, eu tenho que pensar tudo de forma sistêmica novamente. Então, com isso, pessoal, a gente tem na nossa primeira aula desta semana um cenário em que é muito importante se dedicar à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, não perder o referencial, digamos assim, que criamos ao longo do curso. Vocês estão na reta final de formação e é muito importante que vocês, ao entenderem esse conteúdo de manufatura sustentável, tragam todo o conhecimento adquirido, né? Façam essa crítica, façam essa situação, como todo o conhecimento acumulado até esse semestre fica melhor empregado, melhor utilizado quando você emprega esses conhecimentos no sistema de produção com esse foco em sustentabilidade que nós estamos chamando de manufatura sustentável. Portanto, como sempre, deixamos aqui a recomendação de estudos, né? Essa recomendação ela tem sido padrão
nas nossas aulas, mas por ser padrão não quer dizer que elas não são importantes. São recomendações que vocês vão desenvolver a partir desse estímulo da videoaula, a partir das leituras programadas, uma geração de críticas, de reflexões, que com certeza vai aumentar muito o valor agregado da sua formação no campo da engenharia no campo da engenharia de sustentabilidade. Então, muito obrigado por essa videoaula e até a próxima.